Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o medo de críticas. É uma série de vídeos que eu estou fazendo a respeito de medos. Esse conteúdo é um conteúdo que está no livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Esses medos que eu vou falar aqui são medos criados pela mente, são fantasmas. Não é, por exemplo, quando você vai atravessar uma rua, você olha para um lado, olha para o outro. Não, esse tipo de medo não é medo, é um cuidado que você tem, né? Uma cautela que você tem, uma coisa sadia, né? Por precaução que você tem. Não é esse tipo de medo, né? Isso aí, quando você era criança, sua mãe te ensinou, olha, vai atravessar a rua, olha para um lado, olha para o outro, usa faixa, usa passarela. Não é esse tipo de medo, é um medo. São medos que vêm de uma programação errada que a gente vai recebendo ao longo dos anos. De acordo com o livro, esse tipo de medo é muito frequente na política, o medo de críticas. Ao invés do político ele falar das suas virtudes, dos seus valores, daquilo que ele vai prometer para a população, ele prefere criticar o concorrente. Falar mal do concorrente, falar que o concorrente é isso, é aquilo, denegrir a imagem do concorrente, do oponente. Então, isso é um medo de críticas. Qual é a origem do medo de críticas? Onde surgiu o medo de críticas? Não se pode afirmar com certeza, mas o medo de críticas surgiu quando a política tornou-se profissão, quando o cargo de político se profissionalizou. Então, acredita que foi nessa época. E para outros também, acredita-se que foi quando as mulheres começaram a tornar-se mais vaidosas no modo de vestir. Então, elas começaram a vestir roupas mais bonitas, mais elegantes, trocar com frequência essa roupa. E também, analisando mais a fundo, com certeza foi a indústria do vestuário que causou esse sentimento nas mulheres, né? Que elas deveriam de trocar de roupa com frequência, vestir roupas mais elegantes e tal, e por aí vai. Outro ponto muito comum que o autor vai falar a respeito do medo de críticas está relacionado à religião. O ser humano, ele sempre criou mitos, né? As mitologias, ou seja, vocês tentar explicar a realidade para as pessoas. Como foi criado céu, terra, mar, os seres humanos. Então, os seres humanos, eles criaram as mitologias na tentativa de explicar como isso tudo foi criado. Afirmou que aquilo ali, que aquelas histórias eram verdade, e aí aquilo ali ficou como verdade. Então, todas as pessoas que, por exemplo, na Idade Média, todas as pessoas que iam contra essas ideias, que pensavam diferentes, elas eram mortas, torturadas e jogadas na fogueira. Então, até os dias atuais, as pessoas têm esse medo de falar contra as religiões, de falar contra o Deus tal, tal. Então, até hoje elas têm medo, mesmo que hoje a gente tenha liberdade para poder falar, para poder ir contra, as pessoas preferem se abster, elas preferem ficar caladas nesse sentido. O medo das críticas destrói a criatividade, a imaginação, a produtividade e os relacionamentos também. Eu vou passar para você aqui alguns sintomas do medo de críticas e aí você vai analisar ponto a ponto e aí você vai anotar e vai ver qual que se identifica. Você identificando, né, você conhecendo o inimigo, fica muito mais fácil de você combater o inimigo a partir do momento que você conhece ele. Então, o medo são fantasmas. O medo é o nosso inimigo. Então, eu vou passar para você aqui os sintomas, passo a passo. Então, tem o constrangimento e o desequilíbrio, que entra mais ou menos no mesmo patamar, né? Expressa-se por nervosismo, timidez, não fixa os olhos nos outros, movimento desajeitado com mãos, braços e pernas. Então, a pessoa ela fica balançando as pernas, ela fica movimentando as mãos aqui, estralando as mãos,
ela não consegue fixar o olhar quando ela está conversando com uma pessoa ou com um estranho. Ela pode também gaguejar, tem o esquecimento, a pessoa pode esquecer daquilo que ela vai falar, de repente ela vai fazer uma apresentação de um trabalho, ela começa a tremer, a voz dela fica fraca, fica bamba, e ela esquece daquilo que ela vai falar e ela não consegue dar prosseguimento. O outro sintoma seria fraqueza de personalidade, falta de firmeza nas decisões, capacidade de expressar opiniões com segurança, hábito de fugir dos problemas em vez de enfrentá-lo, concordância com opiniões alheias sem maiores questionamentos. Então, a pessoa ela tem uma opinião, mas ela prefere não debater, não ir contra aquela pessoa que está dando a opinião. Então ela prefere ficar calada, ela deixa a outra pessoa falar e ela fica sempre atrás nas opiniões. Então esse é um tipo de comportamento, é um sintoma, né, de fraqueza de personalidade. Quando ela toma atitude, ela não toma aquela atitude com firmeza. As outras pessoas não sentem firmeza nas atitudes daquela pessoa. Então isso é um sintoma do medo de críticas. Tem também o complexo de inferioridade. Se julga superior aos outros, quando na verdade é o contrário. Usa palavras difíceis para impressionar muitas pessoas, sem conhecer seu significado, imita o modo de falar e vestir de outras pessoas. Gaba-se de realizações imaginárias, o que lhe dá um ar de superioridade. Então a pessoa ela inventa várias histórias, né? Ela está conversando com uma pessoa, ela inventa várias histórias, que ela tem um carro, ela tem uma moto, ela tem imóveis, ela tem fazenda, quando na verdade aquilo ali é uma coisa da cabeça dela. Ela fala palavras difíceis, sendo que ela não sabe nem o significado das palavras, mas isso tudo no intuito de impressionar as outras pessoas. Ela sempre conta vantagem. Na verdade, isso é um medo que ela tem de críticas, é algo, ela quer ser uma pessoa que ela não é. Então esse é mais um sintoma do medo de críticas. Tem também a extravagância. Então a extravagância é mais um sintoma. Então ela tem o hábito de ostentar. Ela compra coisas que ela não tem condições de pagar. Então ela se endivida, ela faz várias prestações e se endivida para poder manter aquela ostentação, né? Aquele status de superioridade. Na verdade é uma fraqueza que ela tem. Outra coisa também é a falta de ambição, lentidão física, mental e tomada de decisões, hábito de elogiar pela frente e criticar pelas costas, aceitação fácil das derrotas, abandono das tarefas ao menor sinal de oposição e falta de assumir responsabilidades. Então, a falta de ambição, nas pequenas dificuldades da vida que ela tem, quando ela começa uma atividade, ela já desiste. Isso é um sintoma do medo de críticas. Então ela tem uma lentidão física, mental, ela adquire isso e ela acaba aperfeiçoando nisso. Ela tenta uma coisa, quando vem as dificuldades ela desiste, aí ela parte para um outro negócio. Aí quando começa a vir as dificuldades, ela, não, isso aqui não funcionou não deu certo não, parte para outras coisas. Então ela vai criando uma roda, né, um círculo vicioso e negativo na vida dela, porque ela já tentou tanta coisa e não deu certo. Então isso na verdade é uma fraqueza que ela tem. Então ela fica ali a chamada corrida dos ratos. Então é uma coisa que a gente tem que libertar disso aí. E aí, conseguiu identificar os sintomas do medo de críticas? O medo de críticas, ele mata a criatividade, a motivação, o discernimento, o relacionamento com outras pessoas, né? Traz muitos malefícios. Então é interessante você conhecer o inimigo, combater esse inimigo e vencer, conseguir romper esses desafios, né? Essas objeções, dificuldades que a vida nos traz, é interessante você combater. Eu vou estar fazendo outros vídeos também a respeito dos medos, porque são 6 medos básicos que estão contidos aqui nesse livro. Eu vou estar passando, eu peço que você inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo nosso
conteúdo sempre em primeira mão. Curta, compartilhe e comente, ok? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado.